Novamente estamos aqui no Network na Prática e hoje vai ser ao pé da letra. Por quê? Estou conhecendo o Efraim agora. Pior que é Prazer, verdade. Efraim. Mas agora, através de quê? De um network. Então, tudo que vai ser falado aqui vai ser real, verdadeiro. A gente vai se conhecer nesse momento. Eu não sei o que ele faz, não sei onde ele trabalha, se é casado, se tem filho, sei nada. Então, foi até com essa, foi intencional. Eu poderia te perguntar por quem nos fez estarmos Bater um juntos papo aqui. antes, né? O Gustavo poderia estar falando aqui antes, mas não. Como é o network na prática, então é até para trazer esse ensinamento, trazer essa ideia. Então eu falei, vou começar aí, ser presente, ou melhor, você faz o quê, Efraim? Você é daqui? Quantos anos você tem? Fala para mim um pouco da sua vida. Vamos lá. Eu primeiro quero agradecer vocês, né, pelo convite. E é uma surpresa, assim, que é sem cola, Sem sem roteiro, sem nada. roteiro, sem nada. Então vamos... Mas eu me chamo Efraim Santos. Tenho 32 anos, faço aniversário mês que vem, inclusive, dia 19 de abril, fazer 33. Hoje moro aqui em Alphaville há mais ou menos 4 anos. Sim. Mas morei minha vida inteira no ABC Paulista, Mauá. Não sei se você já ouviu falar de Já, Mauá, já. Zaira. Morei a vida inteira ali no Zaira, dos meus um ano de idade, porque eu sou curitibano, não nasci em São Paulo, nasci em Curitiba. E aí, de um ano de idade até os 29, eu morei em Mauá junto com a minha avó, até os 12 anos de idade com a minha avó, ela faleceu, e aí morei com a minha mãe. Então, minha vida inteira praticamente é em Mauá. Ainda vou pra lá, todos os meus parentes são de lá, mas em... Mas no Rio? Não, Mauá aqui em São Paulo, no Ah, tá. ABC. Entendi. Eu sei que tem outro Mauá, mas eu não conheço. É, Eu já ouvi falar, porque eu mas sou do nunca interior do vi. Rio, puxou eu falei Mauá no Rio, porque o ABC eu sei, assim, o ABC paulista, mas não conheço a Santo fundo. André. Aí tem Santo André, Capuava e vem Mauá. Entendi. Que é um bairro, hoje é grande, é populoso, mas é periferia, né? Tem Entendi. algumas partes que são classe média, mas a maioria são bairros mais periféricos. Morei a vida inteira num bairro chamado Jardim Zaira. Hoje, só no Zaira, onde eu morava, tem 400 mil habitantes. Caramba. Então, um bairro bem Maior grande. que muitas cidades. Maior que muitas cidades. Agora, você tava lá fazendo o quê? Quando você tava até os 29 anos, você tava lá morando. Tava lá. E fazia o que lá? Cara, lá eu comecei como bicicleteiro. Então, fui mecânico de bicicleteiro dos 15 anos até os 18, 19 anos. Com 19 anos, trabalhei na primeira empresa, que foi a única também que eu trabalhei na vida, que era... Eu era meio oficial de rebobinadeira, então mexia com plástico, extrusora. E aí não consegui, porque foi a única empresa. Eu não me adaptei a trabalhar com máquina, Aham. porque eu sempre trabalhei em comércio, bicicletaria eu atendia a galera, Você gostava de lidar com o público, né? lidar com o público. E aí eu fui e voltei, Gosta de vender? gosto de vender. Eu não gosto de vender, mas eu gosto de atender. Sim, E aí eu acho que esse atendimento acaba vendendo. sim. Eu gosto de pessoas. Os bichos Então eu trabalhei numa loja lá no Zaira mesmo, que mexia com celular, fotografia, fui fotógrafo também, fotografava casamento, aniversário. E aí nessa loja eu aprendi a fotografar, a arrumar celular, a mexer com Photoshop, a editar vídeo, a atender. Aí eu fui construindo. Aprendi de tudo, porque era uma loja que vendia de tudo. E até hoje ela existe, fazia foto 3x4. Sei, Então, eu conheço esse perfil, eu tenho na minha cidade. enquanto eu morei lá, eu trabalhava com isso, nessa loja aí. Então fiquei... Nessa loja específica eu fiquei 8 anos trabalhando nela. Entendi. E o que te fez vir pra cá? Como que você se conectou aqui? Através de alguém? Aqui, foi. Alphaville. Aqui eu tenho que voltar um pouco lá atrás. Eu tenho uma filha de 9 anos hoje. Na época, ela tinha 1 ano de idade. E eu fiquei um período desempregado. E aí, nesse período, eu fui e ela não pegou leite materno. E aí eu fui e falaram pra mim, ó, compra leite ninho de caixinha, que é muito mais em conta, e é igual leite materno. Eu comprei e dei pra ela, ela ressecou. E aí eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, fiquei 15 dias dentro de casa, pensando que eu não ia conseguir, que minha filha tava passando fome e nunca ia dar certo nada na minha vida e tal. E um amigo do Anália Franco, de São Paulo, um pastor inclusive, hoje ele é um dos líderes do Legendários aqui na capital. Oh, que legal. O movimento tá muito grande aqui. Eu fiz. Na época, ele era coach. Tava começando a onda de coach, era 2017 para 18, assim. E aí ele falou, cara, tem um curso
top que vai te ajudar. E ele sabia que eu tava mal dentro de casa, ele me levou pro curso. Um final de semana, era life coach ainda, né? Na Então época. posso dizer que você, essa pessoa que te levou, lógico, é uma pessoa na área espiritual também, né? Sim, Mas ele foi um cara de acesso, um cara que. Foi. Um network na sua vida já, né? foi. Ele já iniciou, assim. Já eu, não, iniciou, né? eu nem imaginava nada disso, na verdade. O Sim. nome dele é Alexandre Claudino, um pastor. Eu não imaginava nada disso, que ia chegar aqui. Mas ele me levou e aí eu fui sem expectativa nenhuma, porque nem ânimo eu tinha mais pra fazer nada. Eu cheguei a pensar em me matar algumas vezes, falei, vou morrer, então pelo menos para com tudo isso. E aí aquele curso mexeu com a minha cabeça, assim, eu não tinha condições, mas na minha mente eu já tinha como fazer. Sim. Então eu sempre falo pra todo mundo, eu não tinha no material, mas mentalmente já tinha. Alcançado. Já tinha. E aí eu falei, cara, tem um caminho aqui. Se eu conseguir me ajudar a mudar a minha vida, eu vou ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a trabalhar pra ele em vendas, vendendo os cursos pra ele. Em troca eu ia em todas as palestras, eu ia nos eventos. Então eu não recebia nem dinheiro. Sim. Tinha mês que ele me dava R$200. Porque ele também tava começando. Sim. E aí nessa eu fui indo, conheci um cara que é um treinador lá no Paraná. O último evento dele de inteligência emocional teve 5.000 pessoas, Caramba. alguns dias atrás. E com ele eu fiz todas as formações que eu tenho hoje. PNL, hipnose, palestrante, todos os cursos de coach, inteligência emocional, financeiro. Eu fui fazendo diversos cursos com ele e aprendi muito com ele. E ele foi o cara que me colocou na minha primeira palestra. Então ele fazia palestras regionais para captar para o evento. Sim. E aí ele falou, você é muito bom, o que você faz e tal, você fala bem, você não quer fazer uma palestra? Eu vou fechar o local, vou fazer o marketing, trazer os leads, você faz, e aí você ganha tantos por cento em cima. Então a primeira vez que eu subi no palco, ele que me ensinou tudo como performar, a palestra e tudo. E aí eu fui lá no Paraná. Só que teve uma queda lá, e aí de repente ele falou, vou fechar. Nesse vou fechar, ele largou o físico e ficou só no digital. E aí eu morava numa casa dele lá, de favor, inclusive, né? E aí ele pegou... Isso é que ano? Isso era 2019, por aí. E aí ele pegou e falou, vamos ter que parar tudo e tal. E eu não tinha dinheiro pra vir embora, não tinha dinheiro pra voltar do Paraná, sozinho, sem ninguém. Certo, já era casado. Já era casado. Só que aí minha esposa ficava em casa, e aí eu ia, e a cada 15 dias eu voltava. Uhum. E aí, nessa de vai e volta, teve uma época que eu não consegui voltar mais. Como a gente era um casal novo, aí a gente separou. Porque não aguentamos a pressão. Eu ficava muitos dias fora, as pessoas na cabeça dela. E aí eu conheci ela com 15 anos de idade. E aí a gente acabou se separando. E aí eu tava lá sozinho, sem ninguém, sem ajuda de ninguém. Eu dormi na rua alguns dias. Caramba. Pedi comida na rua também, alguns dias. Porque não tinha como voltar. Isso foi agora. Isso foi agora, 2019. recente. É. E aí, minha mãe que passou uns dias, ela conseguiu o dinheiro da passagem pra mim voltar. Só que nessa jornada, pra chegar na resposta como eu cheguei aqui, eu conheci algumas pessoas, diversas pessoas. E Já não foi o seu círculo de network que você estava o ciclo. formando sem ter a consciência. Sem ter a consciência. Que a ideia disso aqui é trazer a consciência para as pessoas, a clareza, que todos nós fazemos isso todo dia, sem tempo perceber. O tempo E todo você a vai gente construir. tá... E aí eu aprendi com uma pessoa, o Eduardo Sifu, eu gostei do termo dele, né? E você vai depositando em pessoas um crédito, depositando, transbordando, né? E aí depois você pode um dia sacar isso. Porque verdade. você tem que sacar quando você depositou. Então, você foi construindo sem perceber. Sem perceber. Agora, se tivesse pessoas sempre te falando, te orientando sobre network, você teria ainda mais intencionalidade, não teria? Com certeza. Se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, que eu adquiri aqui, antes... Nossa. Eu nem saberia onde eu estaria, de verdade, assim. Porque eu comecei sem saber de nada. Fui fazendo na força e coragem. Quero empreender. Eu arriscava. É importante Isso aqui. mentorias hoje? Muito. Você Muito. acha? Você investe e incentiva as pessoas a O investir? tempo todo. Porque é o que a gente costuma dizer. Que é muito mais barato e mais fácil você aprender com os erros dos outros Sim. do que com os seus. Uhum. E como que a gente faz isso? Tendo mentores. E aí, o que o mentor vai te ensinar? Ele vai te ensinar um caminho que talvez você vai levar muitos anos para chegar. Você comprime o tempo. Comprime muito. Eu perdi família. Eu dormi na rua.
Talvez se eu tivesse alguém que pegasse na minha mão e falasse, não, é esse caminho aqui, faz Aham, desse jeito, aham, não teria passado por nada disso. sim. Então eu tive que passar para Quadro, aprender. depressão, queria tirar a própria vida. Exatamente. Então, você vê, olha que situação que já passou. Um mentor, com certeza, ele iria evitar que eu passasse muitas coisas que eu passei. É isso aí. Ele ia me ensinar. E aí, nessa jornada lá no Paraná sozinho, no meio dos cursos, eu conhecia muita gente, muito empresário. Eu sempre gostei de falar Mas você viu que você teve que trocar de ambiente, né? muito. Não, isso é chave. É a chave, não é? Isso é chave. Eu vim do lugar lá, em Mauá, no Zaira, que é favela mesmo. Eu morava na boca, assim, da favela. Então, parentes usuários, amigos usuários, traficante, a gente já foi preso. Eu tenho parentes que já foi preso. E eu falo que quem salvou minha vida foi minha avó. Minha avó, desde quando eu me entendo por gente, ela sempre foi cristã. Até meus 12 anos ela falecer. Amém. E ela levava a gente pra igreja. Minha avó era muito correta. Então Uma eu que via... plantou em você princípios aí. já, né? Exato. Tudo que eu via de errado as pessoas fazendo, eu falava, meu, eu não posso fazer, eu tenho que mudar pra mim mudar a vida da minha avó. Porque a gente pedia comida na rua, quando era criança. Eu e mais 4 irmãos. E aí um dia eu vi minha avó chorando porque humilharam ela. Que ela pediu comida pra dar pra gente. E aí humilharam ela e ela não sabia o que ia dar pra gente no dia seguinte. Isso era umas 2 horas da manhã, eu dormia no sofá da sala e ela sentou no sofá e começou a chorar. E naquele dia eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Eu tinha 9 anos de idade. Pra mim fazer despesa pra minha avó. Eu lembro até qual foi Uma a palavra que eu consciência pensei. Com 9 anos, né? Eu pensei, eu preciso ser rico. Foi isso que eu pensei. E aí a concepção de rico eu preciso ser famoso porque os famosos têm dinheiro. Eu vejo na televisão, preciso descobrir uma forma de É ficar o ambiente, famoso. é o que você tem acesso àquilo ali, né? Exatamente. E aí nessa comecei a tentar de tudo, empreender e vendia suco na rua, besteirinha. Até que cheguei nesse rapaz, nessa crise, fui pra esse rapaz, fui pro Paraná, lá conheci uma moça. E essa moça, num momento lá que eu fui humilhado por um professor, a gente foi fazer uma demonstração de uma palestra e cada um podia fazer 5 minutos. E aí eu fui apresentar, esse professor era professor de faculdade, estava na mesma turma. Aí ele acabou comigo, me humilhou, falou que eu era burro, errado. E aí no outro dia a gente tinha outra chance. Então a gente estava numa casa com várias pessoas, eu sentei lá de madrugada e comecei a refazer. Essa moça passou por trás de mim e falou, você não vai dormir? Eu falei, não, preciso refazer isso aqui pra mim apresentar amanhã de novo. Aí ela foi dormir. Quando chegou no dia seguinte, não me deixaram apresentar de novo. Eu agradeci todo mundo e fiquei tranquilo. E aí a vida seguiu. Voltei pra São Paulo. Um ano depois, em 2021, um ano depois ela me ligou. Eu nunca mudei meu telefone. Desde lá, sempre foi o mesmo número. Ela ligou e falou, onde você tá? Eu falei, eu tô em São Paulo e tal. Ela falou assim, cara, eu preciso de alguém de confiança, tem que ser você, pra trabalhar comigo. Aí eu falei assim, mas aonde que é? Ela falou, não, eu tô aqui em Alphaville, com um play aqui bem famoso, agora eu sou diretor aqui, e eu preciso de alguém pra ser meu braço aqui. Aí eu falei assim, meu, eu não vou ir porque eu já perdi tudo, perdi família, sofri. Agora eu tô aqui, tô trabalhando na lojinha, que eu trabalhei lá. Aham. Lá eu ganhava 1.200, eu me lembro, 2021, eu ganhava 1.200 reais. Aí eu pagava pensão, água, luz, e fazia aluguel, e fazia um vale com o dono da loja, pra comprar comida. E aí eu peguei e falei pra ela assim, não, aqui tá bom. Aqui pelo menos tá confortável, eu tô perto da minha filha, eu posso ver ela todos os dias se eu quiser. E tô pagando as contas aqui, sobrevivendo. Aí ela falou, Sobreviveu. não, mas agora não vai ser diferente. Eu vou te ajudar. Aí eu falei, não, não quero. Aí desliguei o telefone. Aí no outro dia ela ligou de novo. Caramba. Meu, pensa direito. Aí passou uma semana ela ligando. Ela falou assim, quanto você quer pra vir trabalhar aqui? E essa insistência, eu sei que tem um network, mas você percebe que tem mais do que isso, né? Não, com certeza. É Deus, né? Porque não Com tem certeza, como, não tem sempre como não foi. ser, né? Não tem Sempre como não foi. ser. Eu sempre falo, pessoal. Foi forjado pra poder você ver se você ia se corromper ou não. Né? Exato. E aí viu que os seus princípios estavam firmados na rocha. Hoje eu consigo parar e ver, entender que tudo aquilo que eu passei foi necessário, assim. Senão eu ia talvez passar hoje e talvez eu daria uma resposta errada, sabe? Aham, aham. Então eu aprendi muito lá. E aí foi engraçado que ela falou, quanto que você quer? Aí eu falei assim, meu, eu não quero ir. Eu acho que eu vou pedir 1.500 reais.
Porque R$ 1.500 é bastante. Porque o ambiente que você tá, ele forja a sua régua, né? Aham. Então, pra mim, o que valia era aquilo, porque eu sempre ganhei aquilo. Sim. R$ 1.200, R$ 1.100, nunca tinha passado disso. Então, pra mim, era o que valia. Se eu pedisse mais, ela não ia aceitar. Na Porque sua ela ia falar, é cabeça. muito caro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mas R$ 1.500? E você já tava com essas formações suas? Já, Que isso, cara. já tava. Que louco, né? Só que, mesmo com todas essas formações, eu recebi tanta pancada e o Não, ambiente não. era o mesmo ainda, Sim, porque eu voltei pro mesmo ambiente que eu tava. sim. E naquele ambiente era assim, meu, você é louco, o que você tá fazendo? Vai trabalhar em algum lugar, para com essas ideias de doido, Cara, como você que não é? vai conseguir nada. Tinha gente que falava que não ia ser ninguém. Eles falavam pra minha avó antigamente que eu ia ser um drogado. Então na minha cabeça era isso que eu tinha de... Só que o que me fazia querer ser diferente era ela. Eu falo pra todo mundo que se você quer mudar de verdade, você precisa primeiro encontrar um porquê forte. Quando você Porquê encontra um porquê grande, qualquer como fica pequeno. Então quando eu pensava em parar, eu lembrava da minha avó. Eu falava, não, saí daqui porque eu vou mudar a vida dela. Então, não importa o que eu tenho que fazer, como Vou eu tenho anotar que essa aí. fazer. Não importa como eu tenho que fazer. Qualquer como pra mim vai ser pequeno. Então tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu falava, meu, não vai dar certo. As pessoas tão corretas mesmo. Só que eu lembrava do porquê muito grande. Aí eu falava, não, esse como aqui é pequeno, vou seguir. E aí Então seguia. seria um porquê forte pra ter uma mudança? Isso. Eu falo que quando você encontra um porquê muito grande, que é algo que faz você, toda vez que você for parar, você lembrar e falar, não, eu faço isso por causa disso. Por causa disso eu não vou desistir. Eu falo que quando você encontra um porquê muito grande, qualquer como fica pequeno. Então eu encontrei isso na minha avó. Então não falei, não vou desistir. E aí continuei seguindo. E aí cheguei pra essa moça que me chamou, essa diretora, e falei, eu vou, mas eu quero R$ 3.500. Então E aí você, eu então pensei, você voltou. Não, você tinha falado 1.500. 1.500, mas eu falei, vou jogar alto, Ah, porque aí que ela não vai aceitar mesmo. aham. Porque tá bom aqui pra mim. Tô perto da minha filha, pago minhas dívidas. Aí ela falou, não, tudo bem. Quando for amanhã, 10 horas da manhã, a gente faz uma chamada de vídeo. Aí ela me ligou junto com a CEO, me apresentou isso numa terça. Aí ela falou, você começa na quinta. Aí eu Nossa. olhei assim e pensei, tô rico. R$ 3.500 agora, tô rico. Trabalhava uma vez por semana, presencial aqui, em Alphaville, e o resto home office, lá em Mauá. Caramba. Com Então você tinha 3.500, ainda tinha detalhe do custo fixo, né? Que o seu Já custo tinha. fixo Era morando, baixo. morando aqui é uma coisa, morando lá é É. outra, né? Mas aí é que tá. Cheguei aqui a primeira vez, primeira quinta-feira, na hora que eu entrei na empresa, conheci o dono da empresa, já era famoso. Aí daqui a pouco entrou o Kaiser. Cheguei e falei, cara, só vi esse cara na internet. Cara milionário na internet, famosíssimo e tal. Ele chegou, entrou assim, ele E tava bem no hype dessa época, tava né? bem no hype. É, Ele tava com a cápsula, tava lá em cima, ganhando muito dinheiro, famosíssimo. Aí daqui a pouco chegou o Zé Roberto, da seleção, que era do Palmeiras e aham, tal. sei. Eu falei, meu, aí eu pensei já, eu preciso estar aqui nesse ambiente. Porque aqui acontece as coisas muito rápido. Muito rápido. Se eu vim uma vez por semana, pode ser que aconteça uma coisa assim e eu não esteja aqui. Uhum. Então eu preciso mudar aqui. Aqui eu preciso me conectar com a galera. Mas você entende que isso já foi as suas formações, o que você estudou, aquilo tudo que você passou lá, que você teve a percepção rápida? Sim, foi isso mesmo, que o ambiente É. transforma, né? Aham. Eu falo que dificilmente a gente vai vencer o ambiente. O ambiente ele sempre é mais forte que você. É mais forte. A gente tem a tendência de, não, mas eu vou ficar aqui porque eu vou ajudar amigo. Não, você precisa sair daqui Pra poder ajudar. pra poder puxar seu amigo pra cá. O Então, fiquei aqui e aí comecei a procurar lugar pra me morar. Mas aí eu comecei a ver que era muito caro. Aí eu falei, vou alugar um quarto. E aí na época tinha esses quartos, tem até hoje, né? Você aluga um quarto e tal. E aí eu aluguei um quarto aqui na Grajaú, na Alameda Grajaú. Na época eu já pagava 1.500, já era o salário que eu ganhava. Mas assim, nossa. Num quarto só. E compartilhava o resto da casa. E eu me lembro, quando você falou que é Deus, eu me lembro que eu falei, cara, se for da vontade de Deus, eu vou achar um quarto alto, porque eu quero ficar em um lugar onde eu tenha visão. E as pessoas que eu vou compartilhar o apartamento vão ser pessoas boas. Não vão beber, não vão usar droga, não vão gostar de festa, porque eu não faço isso. Aham.
E aí eu me lembro que eu achei um quarto no 17º, todo de vidro. Todo, é igual aqui, tudo de vidro. E aí eu vi a favela inteira, assim. E aí, quando eu me mudei, eu nem vim ver o quarto. Eu falei pro cara, não, eu quero esse, porque eu vi que era alto, todo de vidro, eu falei, foi do jeito que eu pedi. Eu quero ele, pode ficar. Segunda eu tô aí. Aí vim a segunda, quando chegou o pessoal à noite, um cara trabalhava com o Paulo Vieira, o outro trabalhava com o Yezer, e aí todo mundo digital. Outro ambiente. Todo mundo digital, todo mundo falando Da de mesma linguajar, inteligência mesma tribo, emocional, né? crescimento. Os meninos novos, tudo falando, meu, quero crescer e tal, marketing, isso e aquilo. Eu falei, cara, ninguém bebia. Às vezes a gente chegava, sentava, ficava até 4 da manhã batendo papo. Aí eu falei, é Deus, é vontade de Deus. Sem dúvida. E aí continuei. Só que eu não tinha muitas condições ainda. Então eu estudava no YouTube, no Google, não tinha dinheiro pra fazer curso nenhum. E aí lá, quando eu fui pra essa empresa, eu comecei a fazer sucesso do cliente. Eu não sabia o que era. Mas essa moça que me chamou, ela sabia que eu era bom com pessoas. Uhum. Então ela falou, meu, você entende de atendimento, você gosta de pessoas, vem e eu te ensino o que é. Aí eu fui começar a estudar o que era sucesso do cliente, atendimento. Aí eu ia no Google, YouTube, tinha dias que eu virava à noite, estudando, dormia 1 hora só. Não tem como não ser a base da pressão, né? Não tem. Meio termo, né? É totalmente na pressão. É. Ela chegou a me mandar embora, pra você ter ideia. 3 meses depois ela falou assim, ó, não tá dando, não tá tendo resultado, a gente vai ter que te desligar. E aí eu falei, não, tudo bem. Fazer o quê, né? Você não tá dando resultado. Só que na minha cabeça eu tava pensando assim, meu, não dá. Eu não vim até aqui pra voltar pra trás de novo, mais uma vez. Não. Aí nessa época eu comecei, madrugada, estudando, ia no Google. O que é sucesso do cliente? Como aplicar? YouTube. Aí comecei a fazer, até que um dia ela perguntou, você não tá dormindo à noite? Não, porque às vezes eu entro, 1 você tá acordado, 2 você tá, 5 você tá. O que você tá fazendo de noite? Eu falei, tô estudando. Aí comecei a aplicar tudo. Aí o dono da empresa me chamou. Quem é que tá fazendo tal coisa? Aí ela falou, o Efraim que entrou no sucesso do cliente, chama ele aqui. Aí fui, falei, vai me mandar embora agora de vez, né? Aí ele falou, você que tá fazendo, cuidando dessa área e tal? Eu falei, sou. Ele falou, então a partir de hoje eu quero que você ande comigo. Lado a lado comigo. Todas as mentorias que eu tiver, você vai cuidar. Todo negócio que eu fizer aqui, você vai cuidar das pessoas. E aí a coisa mudou. Aí eu falei, não, agora tá... Aí comecei a andar com ele mesmo, assim, tipo, todos os eventos que tinha, eu tava lá. Comecei a ter acesso a todos os alunos, todos os clientes que a empresa tinha e que era diverso. Eu cuidava de um grupo de 130 empresários que faturavam de 10 mil a... Você viu o seu círculo de network, de conhecimento, só expandindo com isso, não foi? Só expandindo. Cresceu de uma forma sobrenatural. O network me levou a lugares que eu nunca imaginei. O network me leva até hoje a lugares que eu não imagino, né? Por exemplo, tá aqui. Isso foi o network, lá de trás, entendeu? E é engraçado que existe, pra mim, hoje, né? Eu tenho uma regra do network. Não tem como você ser interesseiro sem você ser interessante. Então a maioria das pessoas que me abrem portas hoje, em algum momento eu servi elas. Sem pensar em nada. Você lembra do depositar? Aí você tá sacando. Exatamente. Eu aprendi, a gente tem que aprender, a gente tem que passar, né? Então, exatamente. O Gustavo, por exemplo, em algum momento servi ele. Conheci ele lá atrás e abri portas para ele em negócios comigo. Trabalhou junto comigo também em um dos negócios. Apresentei outras pessoas. E hoje ele vem e lembra de mim. Eu tenho um evento que é chamado Retenção, que fala hoje sobre experiência do cliente, sucesso do cliente, jornada. Que é basicamente você ajudar empresários, negócios a faturarem mais investindo menos. Sim. Sai muito mais barato uma indicação. Isso aí é importantíssimo. Né? Porque a grande maioria investe em time comercial. Importantíssimo. Investe em marketing. Mas não retém, né? Só que não retém. Então você vende aqui para 5 pessoas, mas você perde 6. E aí você fica sempre correndo. É um ciclo vicioso e caro, né? Que o CAC tá cada vez mais caro, né? O custo de aquisição de cliente cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Então você gerar uma boa experiência gera até 7 indicações, sabe? Sim, e é muito mais barato. Quando você vende para um... É mais barato e melhor. E melhor. Muito mais qualidade.
porque ele vai trazer pessoas que são iguais a eles Aham. e praticamente essas pessoas têm o mesmo gosto. A gente Sim. fala que aves da mesma plumagem voam junto, então tem os mesmos gostos, os mesmos desejos. Então quando eu trago uma pessoa em indicação, a chance dela ficar no meu negócio é muito maior, porque quem trouxe ela tem os mesmos gostos que ela. Então eu criei um evento sobre isso. E aí se chama Retenção Mais. E aí eu ensino tudo isso, desde vendas, marketing humanizado, experiência, jornada. E através do network, eu trouxe o vice-presidente da Disney Caramba. para palestrar no meu evento. A gente fez aqui Que em massa. Alphaville um Talkcast. Tá no meu Instagram, a gente sentou lá e tal, eu trouxe ele. Depois a gente vai marcar o Instagram dele, que eu tenho que até segui-lo também. Gente, a gente tá sendo conhecendo agora aqui, Agora. tá? É real. Então, Sem dinheiro, não tinha dinheiro. Coloquei todo o meu dinheiro no evento. Aí, por último, lembrei que tinha que fazer um coffee. Falei, meu, tem que fazer um coffee pros alunos, porque e agora? Qual é a experiência? Que foi aonde surgiu. isso já tava. Eu gosto muito de Isso foi linha em do tempo. 2023. Junho de 2023. Você vê. É bem recente. Bem recente. E aí eu... 2023 ou 2024? Foi 23 que você começou a trabalhar comigo lá? Então foi 23. Né? E aí, engraçado que... Quem não entende, assim, que essas. Pô, mas tão perto, tão pouco tempo e tá esquecendo que aqui você não tem noção. A gente tem dia que não sabe que dia é domingo, a gente não sabe que dia é feriado, não sabe se tá de manhã, se tá de tarde. Aqui a compressão do tempo é diferente. Não é verdade? É muito diferente. Então a gente se perde, porque às vezes acha que já passou tanto tempo e foi agora. Então é muito louco. Eu estava louco. explicando pro pessoal, a audiência, entender que não é intencional, é uma coisa natural isso aqui. Não, e é até para as pessoas entenderem que não existe sucesso sem trabalho. Não. Então essa questão do tempo, às vezes você não percebe porque você trabalha muito. Porque eu vejo muita gente falando, meu, vou ser empreendedor, vou abrir um negócio. Vai lá, amigo. CLT você trabalha de segunda a sexta, dia 5 você vai receber a empresa quebrando ou não. O mês foi bom ou não, você vai receber. Agora quando você empreende, não tem segunda, terça, é segunda a segunda, você não sabe se amanhã você vai receber. Eu trabalhei, e o Gustavo tava lá quando a gente começou a PPN, e a PPN Group, que é essa empresa de coffee break, a gente faz para eventos e corporativo. Ela começou no meu evento por essa necessidade de não ter o dinheiro para fazer o coffee. Então, ou seja, em cima de uma necessidade, você já criou outra oportunidade. Eu sempre falo isso, que na necessidade eu vi uma oportunidade e aí a gente fez um coffee. Eu e minha sócia, Silene, hoje é ex-sócia, a gente fez o coffee e aí foi engraçado que um aluno foi e perguntou, quem fez esse coffee aí? Aí ela falou, a gente fez. Pô, eu queria um pro meu evento, vou fazer isso e aquilo. Vocês não atendem, não? Aí a gente olhou um pro outro, falou, meu, tem um negócio aí, vamos, o que a gente faz? Pegamos e fizemos primeiro. Ela passou o cartão dela, não tinha dinheiro. A gente não tinha copo, não tinha prato, não tinha nada. Pegamos emprestado, a irmã dela era chefe de cozinha, tinha algumas coisas. Pegamos emprestado. Ó, o network de novo? Foi. Ela falou, não, minha irmã cozinha, é chefe de cozinha, vamos pegar a talher dela emprestado. Pegamos emprestado, fizemos o primeiro evento. Nesse surgiu outro e outro. E aí começou a mesmo rodar. Aí a gente começou a pegar o dinheiro e investir. Aí pegava o dinheiro e comprava prato. Pegava o dinheiro e comprava talher. Hoje a empresa tem para alugar, a gente aluga para outros eventos, a gente faz 3 eventos simultâneos às vezes, eventos grandes. Cara, um negócio de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Olha a potência que já foi se muito tornou, rápido. Né? Muito rápido. Aí 1 ano e meio a gente contratou, e aí a parte de empreender, Gustavo tava lá várias vezes que a gente não recebia. Tipo, eu e ela não tirava dinheiro nenhum, mas a gente nunca deixou de pagar eles. Entendi. Tinha ele, Esse é a real situação do empreendedor. Tinha mais 3 funcionários. E a gente falava, a gente vai ficar sem dinheiro, mas eles vão receber no dia. E a gente nunca deixou de pagar nenhum. Quando não dava mesmo para pagar, a gente acabou desligando e tendo que voltar um pouco para recomeçar. Mas enquanto ficaram com a gente, nunca falhou. Eu fiquei com uma dívida num apartamento de mais de 15 mil, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E já morava num apartamento mas falava, seja o que Deus quiser, vamos continuar. E hoje, graças a Deus, tá bem, tá crescendo cada vez mais. A gente consegue abrir mão de pessoas que não estão alinhadas. E o que eu vejo, né? Aqui a gente se conhecendo, a gente levando pro dia a dia, pra prática,
Eu já vejo ele com 2 business, né? Aqui agora, em pouco tempo. Então, de 2 negócios que automaticamente fica registrado em mim, porque não é porque está nesse local. Eu, quando sempre estou conhecendo uma pessoa, eu presto atenção no que ela está falando, para que... Mas eu vou usar alguma coisa como para coffee agora, eu vou usar para a qualidade de atendimento, de manter o cliente depois da sua primeira venda. Hoje não, amanhã eu posso precisar para mim mesmo, para algum evento, para alguma coisa. Mas se eu tiver em outro momento, em outro lugar, e alguém mencionar alguma coisa, nossa, preciso de alguém para coffee. Opa, Já sei. com quem eu vou conectar. E Então, graças a Deus... o network eu vejo sempre nessa essência. De você estar ligando o ponto A ao ponto B também. Não é só benefício para mim. De maneira nenhuma. É o quanto eu posso transbordar na vida da pessoa, o quanto que eu posso investir na vida da pessoa também nesse sentido. E aí eu vou estar conectando o A e o B e vou estar gerando valor para os dois. Né? Exatamente. Depositando para os dois. Então, e aí uma hora vai colher. Uma hora vai vir. Você falou que você lá atrás, você fez alguma coisa que você está aqui, que você nem sabe mais o que é, mas gerou valor de alguma maneira. Colheita sempre vem. Sempre vem. Sempre. Então a gente sempre tem que estar atento no que a gente está plantando, porque você vai colher. Qualquer hora. Sendo bom, sendo ruim, você vai colher. E eu sempre falo, é mérito seu. Não importa. Não importa, é bom. Qual que foi a colheita? Se você está colhendo isso, foi porque você plantou em alguma hora. Existe, porque todo mundo quer pôr na conta de Deus, né? Na conta de Deus é muito fácil. Joga na conta de Deus lá e tá tudo certo. Não, mas existe o sobrenatural, que é da conta de Deus. Mas existe a parte natural. Deus falou para Pedro sair do barco e andar. Não falou para ele ficar parado que ele ia flutuar. Então ele teve que dar um passo. O passo dele é. Tem muita gente que não dá o passo, mas quer cobrar. Pôr na conta de Deus. Não, é por causa de Deus. E Deus tá lá tranquilo. Fala, nem tenho nada a ver com isso. Então a gente tem que ter ciência. Eu falo que hoje a gente tem que ser muito intencional no que a gente vai fazer, né? Porque você vai colher, então você tem que ser intencional no que você quer fazer. E eu sempre tenho esse coração de servir, sabe? Servir, de abrir portas. Eu não seguro nada comigo, não importa contato, network que eu aí tiver. já é o transbordo. Eu não seguro nada comigo. E já quebrei até muita cara por causa disso. Sim, porque você sempre quer... você não quer que a pessoa seja diferente. Você quer sempre que a pessoa seja igual a você. O que acontece? Se você é a pessoa que tá ali para transbordar na vida daquela pessoa com todo o coração aberto, né? Você tá ali com sinceridade, sem nenhum pingo de maldade, você tá esperando que aquilo aconteça daquela pessoa. Seja recíproco. Mas é sempre assim, a gente se decepciona e se bate com a cara, mas você consegue mudar? Não consigo. Não tem jeito. Eu falei assim, cara, alguém vai vir com essa intenção boa. Então, a hora eu vou me conectar com aquela pessoa boa. Aquela pessoa não é sobre ruim, o outro, né? É sobre você, né? E você não plantou? Então, aquela pessoa que plantou aquela coisa ruim, ela vai colher uma coisa ruim. Então, a justiça não vai ser minha. Falo que Jesus não mudou. Imagina se Jesus tivesse olhado pra gente e falado, não, você por causa que eles são assim. Nós nem tava aqui. Tava aqui, na verdade, né? Então, ele não mudou. Então, se a gente tem que ser imitador, então... Eu acho que não só nas coisas fáceis, né? Tem que ser imitador nas coisas também que são mais difíceis. Que às vezes é isso, você fazer algo pra alguém, esse alguém pisar em você, mas não é você ser idiota, né? Ser trouxa da pessoa. Pô, errou com você uma vez? Talvez 2 no máximo, mas aí já não dá mais. Não dá. Tem casos assim, teve casos de pessoas que eu abri portas aqui. Tem um parceiro de evento, que fazem coffee também, uma vez chegou pra gente e falou... Ela pegou um coffee, né? Eles pegaram um coffee e gastaram dinheiro. Caramba. Bem antes do evento. E aí veio desesperado. Pô, preciso de ajuda e tal. A gente tinha um estoque. Não, vamos usar esse estoque. Minha sócia falou, vamos usar. Vamos ajudar. Fica tanto, você usa e depois você paga. Até hoje não pagou. Mas até hoje ainda às vezes pede favor. Como se nada tivesse acontecido. Caramba. E aí você fala, mas e aquele valor? Não, é porque eu tô trabalhando só pra ter visibilidade. Eu falei, mas como assim? Não combinamos isso. Aí você acaba, né? Eu não indico mais. Às vezes tem eventos que eu não pego, que eu poderia indicar, mas eu não indico. Então, O que você diria pro Efraim de 5 anos atrás sobre essa questão, assim, de... Você preparou muito a sua mente, como você falou, na parte de treinamento emocional, mas nessa parte de network, você tivesse
essa consciência que o network que você tem hoje é muito bravo, é muito forte, pelo que eu tô vendo aí. Você tem hoje umas coisas. se pudesse ter falado pra ele lá atrás, 5 anos, falaria o quê? Eu falaria pra ele ser mais cara de pau, mais rápido. É, Fazer amizade mais rápido. E que fosse mais intencional. mais intencional. Falei, não tenha vergonha de ir lá e se apresentar e falar oi. Porque às vezes a gente fica tímido, a gente chega num ambiente que a gente não tá acostumado. Já falei isso já em algum Você fica no tímido. curso, eu falo sobre isso aí. Você fala, pô, mas o que vão falar de mim? Quem sou eu perto dele? Poxa, o que eu vou fazer? Vamos É interessante, inovar. você falou uma coisa aí. Você mede o seu network ou você dá a mesma atenção, não importa em que altura a pessoa esteja no nível social, o nível de conhecimento dela, você fala com todo mundo ou não? Todo mundo anda comigo. É isso Todo aí. mundo. Se eu tiver Eu que creio andar com o muito cara nisso, que eu cara. conhecia ontem aqui na rua, ele vai andar comigo normal. Na onde eu for, se ele tiver que ir junto, ele vai. Por quê? Porque eu queria que fosse assim comigo, sabe? Uhum. Eu queria que alguém tivesse estendido a mão pra mim lá atrás e falado, Efraim, faz isso, isso, aquilo. Igual às vezes eu vejo os meninos ficam no farol vendendo doce. Aí esses dias eu comprei uma caixa de paçoca. Tinha umas 100, eu acho, lá dentro da caixa do menino. E eu não como, porque eu sou diabético, né? Só que aí eu vi ele, tava o sol, meu, meio-dia. Eu falei, cara, eu queria que tivesse alguém que fizesse isso por mim. Falasse, não, vai pra casa lá, estuda. Eu fiz supletivo, não fiz faculdade, nada. E aí hoje eu consigo fazer. Então eu queria que alguém chegasse e não me diminuísse, me desse atenção, sabe? Falasse, Sim. não, esse menino tem potencial, olhasse pra mim. Então eu procuro fazer isso pra todo mundo. Não importa se é o vice-presidente da Disney, eu atendi ele muito bem lá, quando veio. Eu não falava nem inglês, pra você ter ideia. Um network de inglês de um cara falou, não, mas meu filho é fluente. Se você quiser, ele vai e traduz pra você. O cara veio de Santos pra fazer tradução pra mim. Olha que legal, cara. E aí Que legal. fizemos um evento inteiro, tá gravado lá. Com a mesma atenção que eu dou pro cara que eu conheci ontem, que trabalha comigo como vendedor. Nunca tive problema nenhum com isso. Porque no fim era como eu queria ser, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que tratar o próximo como a gente quer ser tratado. Se as pessoas pensassem assim, eu acho que o mundo seria melhor. Porque Sim, ninguém quer ser maltratado, né? Mas vou te falar, a gente é responsável, nisso que a gente está fazendo aqui agora, é responsável para cada vez mais melhorar a mentalidade das pessoas. Se você olhar lá de onde que você veio, você vê como é que é a mentalidade deles. É muito escassa, é muito, né, muito pequena. Então, tem que chegar a esse tipo de conteúdo, independente do nosso, eu tô falando do conteúdo que vai gerar valor, que vai agregar na vida das pessoas para elas terem uma expansão mental. Por que eu tô te falando isso? Aqui, eu já acho muito à frente de muitos lugares do Brasil. Muito. Entendeu? Então, quando eu falo aqui, eu falo estado de São Paulo, tá? Então, São Paulo já se diferencia demais. Não é à toa que é a mola propulsora do país, né, economicamente. Porque já tem uma mentalidade. Quando você falou que você dormiu na rua, quando você estava lá investindo e você virou 24 horas, muitas vezes, né, no trabalho, e você olha para isso e fala isso com você, cara, eu criei uma casca ali, eu tava me forjando. Exatamente. Você vai para determinados locais onde que são influenciados por mentalidade que você fique escravo e você não aceitar isso, dessa mudança, você fique ali embaixo do meu pé. Por que eu tô querendo dizer? O pé que eu falo é da política, dos gestores, da parte pública, né? Que você fica escasso de conhecimento. Porque se você falar com pessoas que têm essa mentalidade ainda aprisionada, elas não vão entender que você se humilhou, cara, tendo que morar, dormindo um dia na rua, você se humilhou em ficar sem dinheiro, mas não entendem que isso estava fazendo você de um homem mais forte nos dias de hoje. É um processo, né? É um processo. Então as pessoas preferem se passar por vítimas, reféns do mundo vilão, mas não vão nunca impor ali uma mudança. Vai querer achar que tem que ser sustentada por um Estado, porque eu sou um coitado. Mas não entende que você teve que passar por todo essa quebra, né? Sim. Então, Esse ou seja, processo. essa mentalidade, ela tem que... Aí você vai assim, cara, eu vi que isso foi importante pra minha vida. Mesmo eu passando tudo aquele perrengue que eu passei, foi importante. Lá na frente você entende, né? Lá na frente você Eu entende. falo que
eu vou aqui na Lagoinha, né? E eu levo um amigo meu que tá indo recentemente. E aí eu sempre falo pra ele, cara, quando você resolve ir pra igreja, servir a Deus, não é que agora você não vai ter mais problema. Não é a ausência Quem de dera. problema, mas é a certeza de que tudo vai dar certo. Então, se eu não sirvo a Deus, eu tenho problema e eu fico como? Agoniado. Você fica desesperado. Por isso muita gente se mata, muita gente fica em depressão, porque tá cheio de problema. Quando você serve a Deus, você continua com os problemas, mas você tem uma paz no coração que você sabe, vai dar certo. Deus tá no controle. Eu falo que Deus, ele vê a timeline inteira. Aham. E a gente vê só Só agora, agora. só hoje. Por isso que a gente não entende. Pô, tô passando por esse processo, tá difícil, tô aqui na rua. Isso só vai entender lá na frente. Mas É. aí eu comecei a aprender e entender que, não, se eu tô passando isso, uma mas fase. Deus tá vendo lá na frente. uma Então tá fase. tudo certo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Se eu amo a Ele tá vendo lá na frente, Ele tá cuidando. Aham. Eu só preciso passar por isso pra chegar lá, porque talvez se eu chegar lá eu vou falhar. E Ele não quer que eu falhe. Então, Aí isso é um preparo. aí você fica mais tranquilo. Uhum. E aí você passa por esse processo tranquilo. Porque o ser humano, ele é muito imediatista, né? É. A gente é muito imediatista, que é agora, na hora. E as coisas não é no nosso tempo, né? E como um filho mimado. E o pai, sabendo que a gente é imediatista, que não estamos preparados, não vai te dar aquilo para agora, porque sabe que você vai se perder. Não saber usar. Então você tem que crescer, evoluir, amadurecer. Nos ama tanto que nos prepara Prepara. pra não perder. Pra não perder. Quem isso não quer isso? A gente faz isso com os nossos filhos. Então, Efraim, cara, eu só tenho que te agradecer aí por aceitar o convite, né? Prazer Através foi do todo nosso meu. network aí em comum, né? Mais um. Nos conectou. E que isso vai ser, com certeza, o princípio de alguma coisa que virá. Eu creio muito nisso. Conta Não foi em vão e nem foi um porquê, assim, só de pensar. Porque você foi o primeiro nome que veio à boca do Gustavo, ele te indicou. E eu sei que sempre tem algum mistério de Deus nessa Nada história. é por acaso. Nada é por acaso. Então, ó, prazer. Foi um Obrigado prazer. aí, Prazer todo meu. tá? Até a próxima. E é isso aí, gente. Ficamos por mais um programa aí, Network na Prática. Tamo junto.